contribuição sobre esse título, porque é importante para o produtor não saber se deve ser natural, cereja descascado ou fermentado, porque o bom produtor produz natural, cerveja descascado e fermentado. E são valorizados por diferentes mercados, por diferentes torradores e participam de diferentes blends. Então, é importante nós incentivar a produção com qualidade de todos esses preparos. Nós vamos ter aqui, com o primeiro painel, Aldir Alves Teixeira, ele Café, que está aqui conosco. Depois teremos Eduardo Carvalhais, que está chegando. E no terceiro painel nós tínhamos programado Lívia Camargo, da BSCA, mas ela está afastada porque teve filhinho. E nós vamos ter a participação de Thales Fávaro, que é o coordenador de promoção do BSA e que recentemente participou de uma maneira muito ativa da Feira de Café da SCJ no Japão, onde a BSA teve uma participação muito importante, com o número de produtores, os melhores produtores de café do Brasil. Foi uma feira super intensa, com muitas atividades. Então, vou pedir a Brando a Carlos Brando, nosso coordenador, que apresente a discussão. Eu queria, em primeiro lugar, bom dia a todos de novo, aproveitar, já que o Marcelo mencionou o evento de cafés especiais no Japão, de parabenizá-lo pela homenagem que foi feita a ele pela BSA, como fundador da associação, primeiro de tudo, como visionário, está escrito no diploma, e, além disso, como uma das pessoas-chave na abertura do mercado japonês para cafés especiais. Parabéns, Marcelo, foi muito justa a homenagem. A nossa participação no projeto do Café Gourmet, que levou a essa importante relação com todo o mercado japonês, foi muito importante, tanto para nós quanto para eles. Eles aprenderam muito sobre qualidade também com esse projeto do Café Gourmet, que incluía os melhores especialistas em qualidade de café em todo o mundo, nos Estados Unidos, na Europa. Né? Então, foi um trabalho muito importante para nós e criou uma relação muito importante com o mercado japonês, que valoriza muito o café do Brasil. E eu acho, Marcelo, que foi muito importante também a homenagem ter acontecido lá, durante o evento. Então, foi o Cambraia escolheu o momento certo para fazer a homenagem. Muito merecida, parabéns. Obrigado. E é um prazer ter você aqui conosco. Bom, o assunto hoje nosso é essa evolução toda, e podia pôr meu slide, por favor? Essa mudança toda que vem acontecido no mundo, né? O Duda chegou aqui agora também correndo lá de Santos. E em trânsito. E é estranho que, quando a gente fala num mundo novo de processamento, o estranho é pensar que por 200 anos só teve café natural e café lavado. 200 e tantos anos, todo mundo falava que não podia secar pergaminho com mucilagem, que não ia dar certo, então não se tentava. Então, durante todo esse período, era café natural e lavado. E não era nem natural, quem é mais velho que eu, porque a OIC chamava de não lavado. Então tinha café lavado e não lavado, o sujo, café que era o nosso. Daí o Brasil trabalhou bastante para mudar esse nome, mas o fato é que nos anos 80, fim dos anos 80, começo dos 90, apareceu o CD, também chamado de honey, que se conseguiu mostrar que conseguia despolpar o café e secar com a mucilagem. Então isso aí foi o começo da quebra dessa, hoje se fala tanto em polarização, né? Tinha polarização entre natural e lavado, hoje tem os cafés intermediários. Primeiro foi cereja descascado, depois hoje também está se fazendo cereja descascado de boia e de verde, e valoriza um quanto valoriza outro. Tem gente que pega o boião, despolpa e fala que é até melhor do que o maduro, então tem de tudo. E a última novidade foram as fermentações.
Não é a fermentação do processo lavado que despolpa e fermenta, não. São fermentações induzidas ou a vácuo, com a adição de diversos compostos. Então, é sobre esse mundo que nós vamos falar hoje. Inclusive, um mito está sendo quebrado, porque antes se falava país tal, Colômbia, lavado, Quênia, lavado, Etiópia, natural, Brasil, natural. Hoje o Brasil produz 6, 7, 8 milhões de café cereja descascado, café que despolpa. A Etiópia está se tornando um grande produtor de lavado. E a América Central está começando a produzir natural. Então, para isso que nós trouxemos aqui gente que entende do assunto e que dispensa a apresentação. Trouxemos o Aldir, conhecido de todo mundo, desde a época do IBC, né, Aldir? Prova de Café, Instituto Biológico, hoje o ILI. O Duda, que se diz hoje analista de café, né? E depois de tanto tempo fazendo tanta coisa, agora corretor, foi parceiro da ILI também, hoje está no mercado, 100 anos, né, falando disso. O escritório Crauer tem 100 anos, o boletim nosso fez 90 esse ano, e se pegar com a história antes da família, eu estou procurando agora, eu tenho isso, vou chegar aos 140. 140, com tanta... Mas não tenho ainda. Com essas pessoas mais experientes e mais velhas, nós temos que fazer um contraponto, então trouxemos a BSCA, que é uma entidade, Associação Brasileira de Cafés Especiais, que é uma entidade mais jovem e que explora um outro aspecto do mercado. E quem vai falar era a Lívia, como estava no programa, como o Marcelo já explicou, ela acabou de ter um nenê, e estamos muito contentes aqui de ter o Thales Fávaro, que é o coordenador de promoção. Para não tomar mais tempo de vocês, a ideia é que cada um vai falar 20 e poucos minutos, a gente pode fazer perguntas diretas a eles, e depois, na última meia hora, nós vamos fazer uma discussão geral. Então, eu queria primeiro saber do Aldir, qual que é o ponto de vista de um torrefador, uma pessoa tão experiente, provador de café, tudo, sobre esses 3 tipos de café, o café natural, cereja descascado e o fermentado. Aldir, a palavra é sua. Nós vamos fazer uma apresentação do slideshow, mas antes eu queria cumprimentar todos, em especial o Carlos Brando, que fez o convite para que eu estivesse aqui hoje, ao Marcelo Vieira, e aos demais membros da mesa, o meu amigo Carvalhais, Eduardo Carvalhais, e também agora ao Thales Fávaro, que vai falar pela BSCA sobre cafés fermentados. Ele vai falar sobre todos os 3 tipos. Então, eu gostaria que pusesse a apresentação para que eu pudesse expor os meus pontos de vista com relação a esse tema natural, cereja descascado ou fermentado. Esse é o tema, e aí vocês estão vendo uma planta de café, com cafés absolutamente cereja, 100%, que é a matéria-prima, que é o café, nesse caso um café arábica, e o café arábica maduro na árvore é de excelente qualidade, seja qual for a região de produção. O problema está daí para frente, daí até chegar na xícara do consumidor. Então, agradeço o convite e vamos para tocar o assunto. Então, como o Carlos Brando falou, tem os processamentos. Hoje nós temos o café natural, que antigamente era chamado café de terreiro ou não lavado, que a Organização Internacional do Café denegria o nosso café, porque era considerado como não lavado. Então, passou a se chamar natural. Quer dizer, o café em que o fruto seca por inteiro. O café descascado é que você tira a polpa e deixa o café com a mucilagem. Então, cereja descascada. E agora, o fermentado, que pode ser uma fermentação aeróbica, que você coloca os cafés cerejas no terreiro em camadas mais grossas, ou você faz
em fermentação anaeróbica em cilindros de aço inoxidável por 24 horas a uma temperatura constante. Então, nesse cilindro metálico, você controla a temperatura. Se ela estiver mais alta, resfria, se estiver mais baixa, aumenta, mas sempre mantendo constante por 24 horas. O café fica aí por 24 horas, ele roda por 4 minutos, para por 2 minutos, e assim se faz essa fermentação anaeróbica. As variações no método de preparo do café após a colheita, incluindo a colheita propriamente dita, o descascamento, a remoção da mucilagem e, mais recentemente, fermentações controladas, são elementos que têm um impacto direto na qualidade final dos lotes, resultando em bebidas de características distintas com reflexos na comercialização. Então, aí vão aparecer os diferentes gostos para esse café. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar sobre a análise sensorial, principalmente na Specialty Coffee e na ilha café. Quer dizer, o café é torrado mais claro, é mais diluído e a degustação é só de infusão. Seria a prova de xícara ou café de coador, né? E no caso, a pontuação vai de 0 a 100, os cafés acima de 80 são considerados especiais. No caso da ilha, a torração é um pouco mais escura, torração média, são 10 gramas para 100 mililitros, é mais concentrado, e nós fazemos o expresso, com 14,4 e 36, 9 atmosferas de pressão, temperatura 90 graus. Então, nós fazemos a degustação de infuso e de expresso. E o expresso, como todos sabem, é um amplificador. Se ele é bom, ele fica bom mesmo. Mas se ele é ruim, é melhor não tomar. Então, são umas características diferentes. E no caso de pesquisas, nós estabelecemos uma nota de 1 a 10. E aí consideramos o café especial que esteja acima da nota 6. Nós fizemos recentemente um trabalho de pesquisa, inclusive vamos apresentar agora no Congresso de Pesquisas Cafeeiras. Então o assunto é bem pertinente, porque também no Congresso de Pesquisas Cafeeiras nós vamos tratar desse assunto. E nós fizemos os vários diferentes tratamentos, o natural fermentado, o descascado e o descascado fermentado. E foram dadas notas para esses cafés, e você verifica que no expresso natural, o café seco naturalmente no terreiro, ele teve 7,2, na infusão SCA 82. Um café no expresso, no café ilha, deu um café chocolate médio, caramelo, mel, fruta cítrica. E no Specialty Coffee, amêndoas, melaço, caramelo, acidez cítrica. Já no natural fermentado, a nota da ilha foi 1,25 e na infusão da SA, 81 pontos. Isto... Então, de cima, 84. 84. Né? Uhum. Então, mostrando que na análise da ilha, ele deu uma fermentação forte. E no caso da Specialty Coffee, deu amêndoa, melaço, caramelo, acidez cítrica. Aí está a grande diferença entre os dois tipos de preparo. Como eu disse, o Specialty Coffee usa uma torração mais clara, mais diluída, e para coador, ao passo que na ilha o café é bebido no expresso. No descascado também houve uma pequena diferença, mas eles foram considerados cafés de boa qualidade. No caso da ilha, chocolate médio, caramelo forte, mel médio e amêndoas. E no caso
da Specialty Coffee, amêndoa, mel, cacau, caramelo, acidez cítrica suave. No descascado fermentado, na ilha deu 4,6 e na infusão SCA 83. No caso da degustação no expresso, da ilha deu um fermentado leve. E no caso da Specialty Coffee, deu um café frutado, laranja, caramelo, acidez cítrica, doce. Essas provas se referem a cafés do Brasil ou cafés... São cafés arábicas do Brasil, foram cafés do Cerrado Mineiro, numa propriedade específica do Pinheiro Campos, eu acho que você deve conhecer. Então, foram feitos esse trabalho lá. Então, como eu estou repetindo, os cafés da SCA especiais acima de 80 e na ilha, na escala de 1 a 10 para pesquisa, acima de 6. Então, vocês veem aqui uma diferença na prova de expresso e na prova diluída, na prova de coador. Quais são as conclusões que a gente pode chegar? Os cafés naturais e descascados, secos, com movimentação constante, em ambas as metodologias do expresso e SCA e infusão, as amostras foram avaliadas como cafés especiais. Os cafés naturais fermentados, secos, sem movimentação, na metodologia ilha, expressos, as amostras receberam a pior avaliação, apresentando fermentação agressiva, não especial. E na metodologia SCA, infusão, as amostras receberam a melhor avaliação especial. Este é o grande contraste nas duas metodologias. No café descascado, houve uma diferença. Na metodologia IG, o expresso, as amostras não atingiram o padrão de café especial, com pontuação negativa, porém superior ao café natural. E na metodologia SCA, as amostras atingiram um padrão de café especial. Como eu disse no início, gosto não se discute. Quer dizer, você tem um café para todos os mercados. O café lavado, o café fermentado, ele tem um gosto mais frutado e ele diminui a astringência. Esse fator dessa fermentação diminui a astringência do café, que fica agradável quando você bebe o infuso. Para o expresso, a coisa é diferente. Próximo. Bom, aí é só isso. Vamos tomar um Willy? Lógico que eu estou fazendo meu merchandising. Pode mandar servir. Mas está aberto para perguntas. Pode mandar servir. Pode servir, vamos lá. Muito obrigado, Aldir. Muito interessante o ponto de vista e a comparação na tabela. E eu queria ver se alguém tem alguma pergunta já. Pode levantar a mão. Não, a ideia é ter pergunta para cada um, depois nós fazemos no final para todos. Tem uma pessoa no chat ali. Vamos ver no chat o que temos ali? Eu queria fazer uma pergunta. Não? Alguém tem alguma coisa a perguntar? Por favor, levante a mão fisicamente aí. Ou fale. Alguém mexeu na mão. É o Celso, mas ele está conversando, eu acho. Eu queria fazer uma pergunta, Aldir. Pelo que eu entendi, é um conjunto de amostras que você fez, um caso específico. Mas fica uma história aí que talvez o café fermentado seja melhor para filtro, para infusão e que não seja tão recomendado. Exatamente. Para o expresso. Para expresso não dá para tomar. Mas para filtro ele fica mais doce, ele fica mais suave, ele fica menos adstringente, ele fica com aquele gosto frutado. Então ele vai bem. Mas no expresso, infelizmente, não vai. Agora eu diria que não vai tão bem no expresso se for só puro dele, mas se ele participar de um blend para expresso, não vai prejudicar. Isso é o limite, né? Não, no expresso... Não, estou falando assim, o nosso gosto não, mas com esses novos adeptos, né?
esses novos adeptos do café que tem por aí, eu tenho visto coisas bastante interessantes, né, para não dizer estranhas para nós, mas está mudando tudo. O expresso, ele, como eu disse, ele amplifica as características do café. Se ele é bom, ele fica muito bom. Se ele é ruim, é melhor não tomar. Mas é interessante esse ponto do Duda também, que os consumidores evoluem. Exatamente. Tanto hoje que nós... e tanto é que é um dos pontos que a gente vai discutir aqui no final, que é a participação da BSA, do Tales, é se os concursos hoje devem considerar esses cafés juntos ou separados. Porque uma coisa que está acontecendo no mundo hoje, já existe uma tendência muito forte de que café arábica vai ser uma coisa, café robusto uma coisa diferente e o próprio café solúvel uma coisa diferente. Porque, na realidade, o arábica se tornou tão prevalente que quando a pessoa toma o robusta, ele espera que ele seja arábica. Ele toma um solúvel, ele espera que seja um café torrado e moído ou expresso. E são bebidas diferentes. Talvez o café fermentado vai ser uma categoria em si, mas isso dá para a gente discutir. Se não tiver nenhuma pergunta... Eu acho que você tem razão, que esses concursos devem ser separados. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uhum. Tanto que o nosso concurso da ILE é café para expresso. Não é para café, não é para café fermentado, não é para café lavado, é para café expresso. Seja ele natural, seja ele descascado. Né? Muito bem observado. Exatamente. E curioso que é uma apresentação que marcou muito no Coffee Dinner aqui, foi a apresentação do Bill Murray, que é o diretor executivo da NCA, National Coffee Association dos Estados Unidos. E eu tive com ele agora, de novo, na Suíça, o que está crescendo nos Estados Unidos, as bebidas frias, o cold brew e outras coisas. Então, é um outro mundo que está surgindo. Mas vamos deixar, então, essa discussão ainda mais para o fim e vamos escutar, então, o ponto de vista do Duda, que é o ponto de vista do corretor de café, que conhece as regiões produtivas também e conhece o mercado. O que você acha dos três tipos e como vai evoluir isso tudo? Bom, primeiro que 20 minutos é nada, vamos começar por aí. Mas é muito interessante, gostei do que o Aldir falou, porque eu penso igual nisso em termos de bebida. Nós somos uma geração privilegiada em café, porque nós pegamos todo esse boom no Brasil, desde o começo, desde os anos 80, quando lá fora já começava o movimento de expressos finos, a ILE, a Starbucks abrindo o caminho, mudando todo o modo do americano tomar café. E aqui no Brasil nós tivemos em 89 o término do IBC, e eu considero isso aí tem que arrumar um ponto de divisor. Para mim, o ponto de divisor é esse. A gente pode falar em outros que eu já pensei, mas para mim é esse aí. O modo com que o Brasil enfrentou isso contra o nosso grande concorrente no Arábica, que era a Colômbia, foi totalmente diferente. Eu não vou entrar nisso, senão eu perco esses 20 minutos que ele deu. E começou com uma série de coincidências, nós todos estávamos juntos nisso. Logo depois entra eu conto com o Aldir e você vê com o Pinhal entrou nisso. Nós encontramos um café da manhã, que ano que era isso? 89, 90, e teve lá um seminário, você falou, no meu caso não foi eu que falei, eu estava começando, foi o Fernando Carvalhais que falou naquela época, e já estávamos falando sobre café fino, e entra a ILE logo depois, eu lembro do Aldir entrando no escritório com a ILE, para começar esse congresso. Nós trabalhamos muito tempo com a ILE, aprendemos muito, a ilha também desse novo tipo de mercado. Quer dizer, a minha cultura expressa muito a cultura do Aldir, a cultura da ilha, mas assistimos todas essas mudanças. Né? Assistimos depois o cereja descascado, que a ilha café tem um grande papel no crescimento rápido da cereja descascada no Brasil, quando ela começou a comprar esses cafés e levar. E o respeito que o Ernesto Lide tinha no mundo fez os outros grandes players de café no mundo viver o que ele tinha descoberto aqui no Brasil,
Em 10 anos foi... Fala um pouquinho mais alto. Em 10 anos foi impressionante o que aconteceu com a produção de CD. Você que está lá em Pinhal percebeu isso. Em 10 anos explodiu a produção de CD descascado no Brasil. Quanto ao outro ponto que o Aldir fala de concursos e de modo de provar café expresso ou não, eu coordenei por 20 anos concurso de qualidade aqui do estado de São Paulo, né? A semana passada coordenei o concurso de Pinhal lá na Associação Comercial de Santos. Nós dividimos em 3 naturais, cereja descascado e fermentado. A curiosidade é que tinham mais fermentados do que cereja descascada, quase o dobro. Porque é moda. É moda. Não, é moda e as coisas mudam. Os novos provadores de café, o modo como que eles sentem cada café, essa diferença que o Aldir mostrou aí é exatamente isso. Ou seja, o expresso não está aceitando, por enquanto, como se diz, esses fermentados, porque a fermentação está no início, está na pré-história, né? Falta aprender muito sobre isso. Eu tenho certeza que essas pesquisas, todos esses testes, conceito feito no Brasil, vão se descobrir novos tipos de fermentação, novas leveduras, isso ainda vai mudar muito. E isso chega num ponto que a informação agora em rede, que nós estamos em comunicação em rede, faz tudo isso se expandir muito rápido. Não existe mais um modo só de tomar café. Você falou de café frio, é verdade. Você já vê histórias de gente que senta numa cafeteria com um bule de café, com um grupo de amigos, vão bebendo enquanto fica mais frio, para notar as diferenças da bebida com isso, né? Então, cresce o número de novos bebedores de café na Ásia inteira, acostumados com isso, acostumados com robusta, acostumados com solúvel. Então, está havendo aí uma confusão no mundo, uma mudança, isso está virando de cabeça para baixo, né? Nós vamos ver grandes mudanças, nós já vimos muitas nos anos 90, nos primeiros 10 anos dos anos 2000, nesses últimos 10 anos, vamos ver muito mais daqui para frente, essa é a minha opinião. E nós não colocamos ainda nesse balaio uma coisa que vai crescer também, que é o Robusta Conilon. Agora fala-se Robusta lavado, fala-se Robusta fermentado, né? Quando eu comecei em café, vindo da engenharia, sou engenheiro químico, vocês sabem disso, não se provava Conilon. Eu entrei no escritório, o pessoal contava defeitos do Conilon, o exportador, quando comprava, o torrador, quando comprava, o Conilon não provava o Conilon nos anos 80, ele era usado como um café mais barato para diminuir o preço dos blends que nós tínhamos que competir em preço. Isso foi começando a mudar nos anos 90, começou com muita coisa na Índia. Como é que aquela senhora... Mrs. Menon. Mrs. Menon. Isso, que começou a desenvolver um modo de provar Conilon e falar em Conilon Gourmet. Eu comecei a mudar o meu modo de provar Conilon Gourmet no café da manhã lá em Belo Horizonte, lá naquele Seminário Internacional do Café, que ela tomou café comigo. Eu comecei a falar de robustas fino, ela olhou para mim, olha, desculpa, se você quiser achar um robusta fino, primeira coisa, não tome um robusta procurando o arábica lá dentro. Isso mudou o meu modo de provar robusta. Quando você for procurar o arábica provando robusta, você nunca vai achar um robusta bom. Portanto, é uma outra bebida. É isso que eu quero deixar claro nesse ponto, né? Ela desenvolveu, nós estamos desenvolvendo, aquele trabalho extraordinário que os técnicos da Embrapa estão fazendo em Rondônia, em termos de aumentar a produção, melhorar a qualidade. O trabalho que a Encaper está fazendo no Espírito Santo, aquele mesmo trabalho que nós fizemos com a arábica, com as campanhas de qualidade, que o Aldir participou comigo aqui no estado de São Paulo, mas foi no Brasil todo, aquele decálogo que nós fizemos, foi muito interessante no começo, que a gente levava nas campanhas de qualidade para os produtores. Isso eu já sei, a gente brincava, você sabe, mas não faz. De que era colher maduro, rodar no terreiro, em camadas finas. Esse decálogo foi feito até pelo Aldir na época. E das campanhas de qualidade do café de São Paulo. Isso, das campanhas nós passamos para o concurso para estimular os produtores a usar os ensinamentos das campanhas de qualidade, e o resto é história. O café do Brasil evoluiu de um modo extraordinário dos anos 90 até hoje, é outro café, e agora o resultado disso, com a SCA, esses que eu sempre defendo que nós temos que adaptar na classificação oficial brasileira,
os métodos SCA, não tem por que nós usarmos SCA, e sim renovarmos, atualizarmos a classificação oficial brasileira. Eu defendo isso há mais de 20 anos. E também agora, com a nossa Brazilian Specialty Coffee, mostra todo esse novo campo, esse trabalho de marketing que vem sendo feito desde os anos 90, está agora florescendo, dando os frutos. A imagem do café brasileiro lá fora já é outra, completamente outra. É só você ver o que nós exportamos de cafés diferenciados. Já somos o maior exportador do mundo desses cafés, vamos crescer mais. E falta agora, que está começando com esses concursos de barista, trazer esses baristas para o Brasil, foi extraordinário aquele concurso internacional de barista na SIC, porque esses vieram, provaram o café lá, depois visitaram diversas propriedades e voltaram com outra imagem do café brasileiro para fora, levaram para fora para outra imagem, e eles é que falam com aqueles fanáticos do café. Olha o que eu tenho aqui, olha o que eu tenho ali. E estamos, então, fazendo esse trabalho final, que é mudar a imagem do café brasileiro junto ao consumidor final, que é o que está faltando. Tá? O consumidor final, tanto nos Estados Unidos como na Europa, ainda desconfia do café brasileiro. Nós temos esse problema de políticos agora, de imagem, que nós, quando nós somos os cafés produtores mais sustentáveis do mundo, mancham a nossa imagem por causa dessa disputa política pela Amazônia, que não tem nada a ver com o café. Quando aparece no meio um cafeicultor ruim que está com trabalho, escravo, qualquer coisa, é isso que é manchete de jornal. O meu irmão Nelson sempre brinca que avião que pousa não dá manchete. Né? Então, essa exceção que aparece no Brasil, às vezes, é o que vai para as manchetes do jornal todo. Primeiro, porque é notícia, e segundo, porque interessa aos nossos concorrentes. Então, são todas essas mudanças que nós estamos vendo. Agora, nesse processo, Duda, não te cortando, você acha que o cereja descascado teve um papel importante sem dúvida e na projeção do Brasil lá fora, ou não? Sem dúvida nenhuma, porque nós pegamos aí um meio, ou seja, nós pegamos um semi-washing que era bom para expresso, né? Enquanto o lavado é um café que não dá certo. Nós tivemos também, o Aldir estava, acho que você estava, eu estava, todos, a primeira vez que o café brasileiro foi o café principal daquela feira dos Estados Unidos, da SCA. São Francisco. Não, foi na Filadélfia. São Francisco foi depois. Foi na Filadélfia. Nosso stand do Brasil era maior, porque nós éramos a estrela da festa aquele ano. Estávamos no meio ali, as pessoas vinham desconfiadas, já olhavam para alguma coisa dos cerejas que nós tínhamos levado. Ainda era muito amaduro o nosso trabalho, impressionante. Os presidentes de cooperativa têm histórias deliciosas sobre eles apresentando os cafés brasileiros. Mas daí nós saímos num grupo ali, eu não lembro quem que estava, e fomos visitar o stand da Colômbia. Um stand bonito, apresentado, foi muito bem recebido. Agora, chamava a atenção de cara o que é? Não tinha uma máquina de expresso, nenhuma. Por quê? Porque o café deles não era bom para expresso. Quando nós estávamos, isso foi 99? Não, foi antes. Não, Filadélfia. Filadélfia foi 99 e São Francisco foi 2000. Importante. Em 99 estava no auge, o expresso estava no auge, o CD já tinha estourado, né? Já tinha muito aqui no Brasil, mas chamava atenção. No nosso stand tinha lá 5, 6 máquinas de expresso, todo mundo pegando expresso e tudo. E quero reforçar, da Colômbia não tinha nenhum. Tanto que agora a Colômbia tenta fazer o cereja descascado, em outros lugares estão tentando. Né? E esse campo do fermentado que você me perguntou, eu acho que é virgem ainda. Nós estamos mais ou menos na pré-história. Nós estamos começando com sucesso, eu já provei alguns bons. E isso em concurso, que é aquilo que o Aldir mostrou ali, que eu canso de falar nesses 20 anos, chama a atenção o seguinte: se você põe esses cafés em concurso, e é ame ou deixo, você viu ali as notas que você viu ali. Então, o que acontece? Esses cafés vão dar muito trabalho no começo, como nos deram CDs e outros, porque você põe 6 provadores experimentados. Nós sempre tivemos questão no estado de São Paulo, primeiro, de usar a nossa classificação oficial brasileira, porque nós exportamos 35, 40 milhões com isso.
e pomos no mercado interno mais 20 milhões com essa classificação, não tem por que você usar num concurso brasileiro ou outro tipo de classificação. Essa é a minha opinião. Enquanto eu coordenei, foi assim. Tá? Eu acho que temos que adaptar a nossa classificação, é óbvio, tem que ser modernizada, atualizada, mas nesses 20 anos, eu notei muito isso. Como o concurso de São Paulo era um concurso de concursos, ou seja, você para participar do estadual, você tinha que participar do regional, já havia essa primeira peneira, mas depois do estadual. E saiu o resultado e sempre havia reclamação. Sempre havia reclamação porque no concurso regional, o café A, B ou C tinha tido 9, 8 e 8, e para nós tinha dado 8 e 2, tinha dado 8. Né? O café que eles achavam uma maravilha não tinha ficado nem entre os 20 primeiros. Porque no meio dos provadores, quando é um café assim, uma personalidade diferente, ele agrada a uns e não agrada a outros. E na média ele entra bem. Tá? Quando você pega um café, um bom café natural, um bom café cerejerizado, descascado, ele acaba tendo uma boa nota de todos os árbitros que estão ali e ele vai para cima. Tá? E isso vai acontecer cada vez mais agora com esse fermentado, principalmente no começo. Não dá nem para a gente imaginar o que vai acontecer com o consumo de café do mundo com todas essas novidades. Né? Você junta com aquele fato, eu vou acabar agora, senão... Não tem pressa. Com aquele fato que eu sempre falo, quando perguntam para mim que café eu gosto. Bom, primeiro, eu acho que depois que o café é bom, a segunda coisa é afetiva. Né? Eu fui criado com cafés da Mogiana, da Alta Mogiana, é o café que eu mais gosto. Eu prefiro um bom natural. Agora, você tem cerejas descascadas hoje sensacionais. Né? Em termos de afetivo, de amizade, eu sempre tenho em casa o café do nosso amigo que deve estar assistindo aqui, do Henrique Galucci, que ele tem lá alguns pés de Maragogipe. Eu sempre tenho Maragogipe em casa. Ele seca no terreiro suspenso e tudo, mas o Maragogipe ainda não alcança a qualidade de um bom bourbon, de um cereja aqui, mas eu gosto muito de tomar esse, porque eu ganho. Então, eu sei o trabalho que dá para ele, é maravilhoso você ver aquele café torradinho, com aqueles, tudo peneira 19, entendeu? Então, toma. Então, um café, depois de uma certa altura, a não ser que seja uma coisa de especialista, tem essa parte afetiva. Né? E é isso que nós temos que quebrar com o Colômbia Brasil, mostrar para eles que agora, ainda mais com os fermentados, com Robusta Conilon, com Robusta Conilon Gourmet, nós somos mais do que nunca, que a gente falava lá quando você propôs pôs o S no Cafés do Brasil. Nós somos mais do que nunca um supermercado de café. Tá? Vamos ver, o solúvel também mudou tudo no Brasil, tá? Você sabe disso, porque nós tínhamos uma indústria de solúvel no Brasil que nos entregava um solúvel de péssima qualidade. Hoje o solúvel, você tem até de arábica, a maior parte é exportada, é um outro café, não é um café que nós vamos tomar, mas não é à toa que o consumo de solúvel está crescendo no Brasil também. Finalmente colocaram indústrias no Brasil com qualidade para entregar ao consumidor muito boa, tanto de Conilon como de arábica, e para mim não é uma surpresa estar crescendo o consumo de Conilon, e nós temos que prestar muita atenção nisso na Ásia, porque na China, nesses países novos, né, que não tem o sabor ainda do café, o solúvel entra bem. Como a gente brincava antes, o nosso fuzileiro naval, né, que desembarca na frente. Mas se você me permite, Duda, ter adotado no evento da Conferência Mundial do Café na Índia agora, e conversando com vários clientes que têm arábica e robusta, eles não estão vencendo a demanda do robusta lavado. Olha que coisa estranha, tanto que cresce a produção de robusta na Índia em detrimento do arábica. Ela cresce. Dry ou freeze dry? Não, robusta lavado. Robusta lavado. Robusta despolpado, lavado. Não é expresso. Não. Olha, a Índia é um grande fornecedor de robusta lavado. Ele começou. Vai te dar um nó na cabeça. Ele começou realmente a pegar corpo na Índia. E eles preferem, ganham mais dinheiro hoje lavando o robusto e vendendo, tanto que aumenta a produção de
robusta e muito lavado. E o curioso, Aldir, é que você vai falar, mas e o Conilon? Muitas vezes o solúvel compra o robusta do Vietnã, que é mais barato. A Índia importa para fazer solúvel, porque muitas vezes o lavado deles é caro e eles exportam. Então, um mercado muito interessante. Ainda tem uma peculiaridade, né? Porque a produção de café geralmente em montanhas muito inclinadas e tem muitos produtores que produzem arábica e robusta. Produzem arábica na parte com menos altitude, a robusta na parte com menos altitude e a arábica na parte com mais altitude. E aí processam no mesmo lugar e processam no mesmo lugar. Nós temos clientes, Marcelo, que tem uma linha de arábica e uma linha de robusta, porque eles não florescem e não produzem na mesma época. Tem várias fazendas que é um do lado do outro. Aqui no Brasil, não? Não, na Índia. Estamos falando da Índia. Mas desculpe que estamos mudando de estação, mas só aproveitando outra dica, Duda, isso que a gente está falando muito agora do fermentado, Marcelo vai lembrar dessa história. O começo dos concursos do Cup of Excellence, a briga que era com os provadores, porque tinha o provador que estava acostumado com café natural. E lógico, nós queríamos trazer os de fora, que eram as estrelas. E eles ficavam esperando que o café tivesse características de café lavado, e não tinha. Então você pegava a folha de nota, eram os extremos. O mesmo café tinha uma nota altíssima e uma nota baixa, porque é o que o Duda falou, é a preferência de quem está bebendo. Eu me lembro de um dos concursos que, depois que houve uma discussão com eles disso, mudou você lembra disso? Mudou totalmente a classificação. Daí se passou a entender claramente que uma coisa é o lavado, outra coisa é o natural. Não pode esperar num ou outro. É um negócio diferente. Eu só queria acrescentar uma coisa que você falou, o Duda falou, sobre o problema da mudança de café natural para o café descascado. Sabe por que isso aconteceu? Que os cafés naturais, que aí ele comprou desde o primeiro prêmio até 1999, 2000, era só quase que de café naturais, porque o café natural dava uma excelente bebida no expresso. Só que com a mudança climática, o aumento da temperatura, o café passou a fermentar na árvore. E aí, então, surgiu o descascado, que seria a maneira de você continuar a manter a qualidade que aí ele queria. Que você colhe o café cereja, descasca, um processo novo, tirando a mucilagem ou não tirando a mucilagem, mas esse foi o processo que, a partir de 2000, começou, então, a desenvolver, aí passou praticamente a comprar café descascado. Olha, só... No mercado mundial, isso tem uma visão muito diferenciada, né? Porque muitos poucos países produtores têm condição de produzir natural e cereja descascada, como o Brasil. Porque muitos poucos produtores têm uma estação seca na época de colheita e podem secar num terreiro ao sol. A maioria deles não tem que descascar para fermentar, para fazer a secagem. O que na verdade, Marcelo, muita gente imagina que o lavado começou para explorar qualidades novas. Mentira! Aconteceu o seguinte, quando o café saiu da Etiópia, que eram temperaturas amenas, e foi para os países ao longo do Equador mais quente, ele fermentava no terreiro, ficava de qualidade péssima, ia secar com chuva e calor, então se começou a despolpar uma maneira de ter essa qualidade. Depois se verificou que quando despolpava, as características organolépticas ficavam diferentes do natural. Mas essa foi uma evolução, talvez, Duda, como estamos tendo com o fermentado agora. E falta, o fermentado ainda tem muito caminho pela frente. Só para terminar, para a gente debater, eu queria fechar com duas coisas. Mais alto um pouquinho, Duda. Primeiro, que nós não podemos esquecer aqui o papel importante que nós temos no Brasil em relação a outros países da pesquisa, né? Lembrar que Dom Pedro II foi quem inaugurou o Instituto Agronômico de Campinas. E o biológico nasceu em 24 para pesquisar contra a praga, a broca do café. E nós temos uma Luiz de Queiroz aqui em São Paulo,
que foi criada a Embrapa, que é uma joia do Brasil e que nós temos que defender cada vez mais, não só no café, também no café. Né? Nós temos as faculdades de agronomia de Minas, que têm se esmerado em pesquisa também, tudo além aqui dessa. Nós temos lá o INCAPé, no Espírito Santo, que tem feito um trabalho maravilhoso para melhorar a qualidade. A Fundação CAPEC hoje abriu um congresso de pesquisas. Não, é isso que eu estou citando. Então, nós temos o INCAPé fez lá um trabalho semelhante ao que nós fizemos para o Arábica, por isso que melhorou a qualidade do Conilon. E estão trabalhando com o Conilon lavado. O trabalho de imagem, de mudança de imagem. Eu tive o privilégio de abrir lá o primeiro seminário em Rondônia que eles fizeram, falando no seminário, aquele trabalho de mudança de imagem que aquele pessoal da Embrapa de Rondônia está fazendo, aquilo é um case, tá? É impressionante, os robustas amazônicos, né? Isso é de uma coisa assim, em termos de mundo, impressionante. É um trabalho muito bom e que está ajudando isso. E, por fim, prometo que eu estou fechando, vocês sabem que nós fomos um dos laboratórios que ajudou a BIC a desenvolver o sistema de qualidade dela, que é uma coisa brasileira, aqui do tradicional, superior e gourmet. É um trabalho enorme que começou para o Estado de São Paulo, dentro da Câmara Setorial de Café de São Paulo, por solicitação do governo de São Paulo. Precisava de alguma coisa para quando fazia as primeiras licitações de compra pela internet, para não comprar só pelo preço. Foi aí que começou, esse sistema depois foi passado, a BIC adotou aquilo, em 2003 nós começamos essa prova. E agora, com essa subida do preço do Arábica que nós tivemos nos últimos 2 anos, cresceu muito a porcentagem nos blends do café tradicional brasileiro do Conilon robusto, chamamos de Conilon. E eu que provo desses cafés todos os dias, eu posso lhe garantir que não piorou. Por que não piorou? Porque nós estamos substituindo um Arábica ruim, pior, o que sobrava, por um Conilon que na média melhorou muito. Eles estão diferentes. Você prova um e prova outro, não tem nada a ver com... Mas o mais importante, o consumidor gostou. Não houve queda de consumo depois disso tudo. Pelo contrário, há pouco tempo a BIC falou que nos últimos meses acho que está crescendo 3% o consumo e o ano passado cresceu quase 1%. Que é uma história, Duda, que replica o que foi a introdução do robusta lavado da Índia na Itália, que é um dos principais mercados. Era melhor colocar um robusta de qualidade do que um arábica de baixa qualidade. Então, com isso você aumenta o preço do robusta e melhora a qualidade média na xícara, do blend. Mas também uma coisa para concluir sobre o robusta amazônico, a BSA, a Associação Brasileira de Cafés Especiais, está discutindo com a Apex como montar uma estrutura para trabalhar a qualidade na Amazônia. Muito interessante, e pode contar nisso, Marcelo, com o CQI, o Coffee Quality Institute, porque eu sou membro do conselho e nós estamos fazendo uma campanha muito grande justamente para posicionar os dois produtos de maneira diferente. Eu tive em junho passado em Uganda por 10 dias, numa fazenda que produz 40 mil sacos de robusta e lava 90%, e esse café vende com 30% de prêmio. E nós estivemos lá desenhando o curso de robusta. E o ano passado, na World of Coffee em Milão, a sessão que teve mais gente foi a degustação de robustas. Então podemos trabalhar, ver o que a gente pode explorar para trabalhar junto com a BSA nesse aspecto. Você quer concluir, Duda? Olha, lembrar que tudo que nós falamos das mudanças do consumidor, nós temos ainda, eu abro muitas vezes quando eu falo assim para pequenos grupos, dizendo o seguinte, que se você me der um único café, eu te ponho na mesa mais de 40 bebidas diferentes, né? Porque depende do grau de torra, do grau de moagem, a diluição café versus água e do modo de extração, né? Então, para você ver o que está acontecendo também agora com a prensa italiana, com a prensa francesa, com a máquina de expresso, que para nós se popularizou nos últimos 30 anos, e outros modos que você vai vendo aí, pequenos
pessoas bolando outras máquinas de extração, e por fim a cápsula, né? A cápsula que fez uma revolução. Eu não sou, eu prefiro o café, eu acho a cápsula de uma rapidez enorme. Você preparar um café bom, mas você nunca vai ter um café fino numa cápsula. Essa é a minha. Mas aliás eu estava conversando E a finalidade não é essa. Tanto que você vê o pessoal hoje caprichando aí na descrição do café que tem na cápsula para convencer o consumidor nas narrativas, essa é a palavra do século, na minha opinião, né? Você olha ali e fica pensando, só faltam falar que foi colhida em noite de lua cheia por fadas. O resto está tudo ali. Né? Mas é um modo, são as narrativas de hoje em dia. Mas é interessante, Dudu, que você está falando de narrativa, porque quando hoje se fala muito de café e vinho, né? Ainda mais quem é de Pinhal, escuta café e vinho o tempo todo. Mas uma das coisas que o vinho critica o café, dizendo que o vinho surgiu simultaneamente no Oriente Médio, ele surgiu na Ásia, então a variedade genética, a variedade genética que tem no vinho é muito maior que o café. Porque o café foi uma ou duas variedades que os holandeses tiraram, levaram para a Indonésia, vieram para Montpellier, na França, e espalharam. Então, que não tem diversidade genética. Mas o vinho, por outro lado, Duda, você só põe no copo e bebe. Não tem outra maneira. E também não tem processo. Então, o que nós estamos falando no café, que é o tema nosso hoje aqui, nós estamos discutindo já 4 ou 5 maneiras diferentes de processar uma fruta que saiu da árvore. E depois disso, maneiras diferentes, ou torra, ou faz solúvel e depois na xícara. Então, essa diversidade, talvez que nós não temos genética, nós estamos criando através do processamento na fazenda, do processamento industrial e a forma de consumo. E o problema do café nesse ponto, eu não sou me aventurando numa coisa que eu não entendo. Nós temos lá aquele parque genético no Instituto Agronômico de Campinas, mas infelizmente nós nunca pudemos pesquisar a fundo as matas da Etiópia e tudo, por problema sempre que eles tiveram lá político. Porque se um grupo de técnicos bons pudesse ficar lá por alguns meses, nós iam aparecer com muitas variedades novas de café. Nós temos uma pesquisa com o agronômico analisando essas variedades. As bebidas. Não, do que veio para cá. Eu falo assim, mas se nós pudéssemos entrar naquelas matas hoje em dia e pesquisar com o conhecimento que existe hoje, sabe? Certamente apareceria mais. E o curioso, hoje eu vi de manhã, a hora que acordei, saiu o resultado do concurso de qualidade de Pinhal. Primeira coisa que eu bati o olho lá, do lado direito tem variedades. Arara, 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 arara. Me chamou a atenção, foi o que mais me chamou a atenção, independentemente dos nomes que estão no concurso, o que chamou foi essa prevalência do arara. Não sou especialista nem nada, mas eu estou falando demais, é só para apresentar os outros e não falar. Muito obrigado, Duda. Agora vamos escutar então o Thales, e a gente pediu para a BSCA, como você sabe, Thales, que a Lívia deve ter passado para você, uma explicação de por que se resolveu, antes o concurso era natural, cereja descascada, por que se resolveu fazer uma categoria específica para os fermentados, como você vê o futuro disso e para onde nós estamos caminhando, e fique à vontade para comentar sobre o que você escutou antes aqui também. Por favor. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Agradeci pelo convite, né? Por um motivo bom, a Lívia não pôde estar conosco hoje, né, com a chegada do Ravi, mas espero atender a expectativa de todos que compõem a mesa. É uma honra estar entre vocês, né? Grandes personalidades do café no mercado, que foram tão importantes para o desenvolvimento do mercado no Brasil, né, em todo o mundo. Os cafés fermentados, a BSCA, né, neste ano, teve essa categoria, né, abriu, né, as categorias do concurso Cup of Excellence, que é um concurso criado pelo Brasil, né, isso nós prestigiamos muito isso, porque com isso que
o Brasil, né, ele começou a promoção dos cafés naturais e cereja descascado, desmucilado, enfim, no mundo. E com essas mudanças, né, que temos de consumo, abertura de novos mercados, faz necessário, né, a abertura de novas categorias do concurso em si. E, claro, prestigiar os produtores, né, que têm desenvolvido um trabalho interessantíssimo acerca dos cafés fermentados. É uma história muito recente, né, se tratando de mundo de café. Vários processos têm surgido. A categoria em si chama-se cafés experimentais, como forma de incentivar cada vez mais novos experimentos, novos processos, porque é um trabalho que envolve muita dedicação, muita coleta de dados, né? O café ele sofre com variáveis de temperatura, clima, maturação, e os cafés experimentais, né, não é diferente. E dentro deles temos os cafés fermentados. E esses cafés, eles têm o intuito, né, de ressaltar as nuances, né, as boas nuances do café, diferenciando dos cafés naturais e dos CDs. Por que a abertura dessa nova categoria? O mercado mundial, né, em si tem suas preferências. Então, criar uma competição entre processos não é bom para o Brasil, não é bom para o mundo, porque nós temos que respeitar o que o consumidor quer, né, e respeitar também os produtores. Então, são desses dois lados, né, porque nós não podemos dizer que o café fermentado é melhor que o natural, ou que o natural é melhor que o cereja descascado. Cada um, né, tem sua utilidade, sua serventia no mercado. Um expresso, ele precisa de ter um blend, né? Os cafés fermentados, né, eu achei muito interessante a pesquisa do senhor Aldir, da Illy, sobre essa degustação de um mesmo café em métodos diferentes, né, em processos diferentes, filtrado, expresso, mas é algo que pode ser construído ainda, um blend em conjunto com cafés fermentados, naturais. Isso é algo que se desenvolve, né? É algo interessante de iniciar essa pesquisa, de iniciar essas análises, né? Porque isso nós começamos a entender o que agrada o consumidor final, o que o produtor tem a oferecer. E a abertura desse concurso, né, da categoria experimental, visa, né, promover os cafés experimentais, né, acerca do Cup of Excellence. E, claro, é uma forma de contribuir com os produtores, prestigiar todos os processos, que o mundo precisa, né, de consumir todos esses perfis de café, e abrir maior possibilidade de blends, maior possibilidade de bebidas. Como foi dito agora há pouco, o café, né, comparando com o vinho, o processo não acaba na fruta. Depois disso, tem variáveis de pós-colheita, tem variáveis de torra, tem variáveis de métodos de preparo. Então, cada café vai encaixar em algum tipo de torra, em algum tipo de preparo. E o Brasil, hoje, nós vemos que ele está totalmente preparado para esses cafés experimentais. Porque o Brasil é um país que consegue entregar qualidade com consistência em qualquer processo. Então, é importantíssimo esse prestígio aos cafés experimentais atual para incentivar o processo desses novos cafés, não desmerecendo os outros processos. Nós temos que, muito pelo contrário, continuar incentivando os outros processos de trabalho, porque eles são necessários. Os outros cafés, eles são necessários para compor esse estoque do Brasil, né, para atender o mercado como mundial. E, lógico, respeitar o paladar do consumidor final, né? Atender todo essa demanda que o mercado possui. E claro, o processo, né, como foi dito, o processo de cereja descascado, no passado, teve alguns erros, acertos, o paladar do degustador, né? E isso nós estamos passando pelo processo de experimentais. O produtor, ele não tem uma receita de bolo. Quando ele prepara um café experimental no ano,
no próximo pode ser que não dê certo, porque as condições climáticas, as condições de maturação da planta, o tempo de maturação, então isso tudo interfere, né? Então sempre ele terá vários lotes, alguns ele vai errar, outros, né, ele vai estar acertando, e isso balizando como ele pode entregar um melhor café fermentado para o mercado em si. E em conjunto, né, balizando com os degustadores, porque até um passado recente, eu sou novo no café, eu posso dizer isso, estou há 12 anos no café, mas eu vejo que é muito pouco tempo ainda, mas eu lembro bem no início que café fermentado era tido como defeito. Então, essa história começou a mudar agora com os acertos, né? E o consumidor começou a ditar muito isso, né? Extrair da fermentação o que o café tem de bom. E como entender o café, né? E como ele, qual processo nós conseguimos ressaltar as nuances do café. E o que nós queremos com isso é que o mercado cada vez mais veja o Brasil como um potencial produtor de cafés de qualidade e com consistência. Porque nós falamos que não adianta nós termos qualidade se a gente não entrega consistência. A gente precisa entregar consistência. O consumo de café mundial tem aumentado. Então, o Brasil tem condições de entregar esse perfil ao longo dos anos, em grandes quantidades. Então, o que nós pretendemos com essa categoria, a nossa visão é oferecer ao mercado mais uma opção de cafés e que o Brasil consegue entregar com qualidade e consistência ao longo dos anos. Thales, muito obrigado, muito bom. Uma pergunta. Quando você falou aí, com toda razão, que na categoria não são cafés fermentados, são experimentais, vocês têm o que em mente para o experimental além do fermentado, porque me deixa curioso? Ou é uma categoria aberta, se preparando para um futuro que a gente não sabe o que é? Exato, Carlos. Porque dentro dos experimentais, a fermentação já tem vários tipos de fermentação. Há fermentações anaeróbica, que é a ausência de oxigênio, né, e produz um pouco de álcool, ácido lático, e aí tem um processo também macroaeróbico, a presença mínima de O2, sistema aeróbico já tem a presença de O2, a combinação desses processos. Então, é uma categoria tão recente, são os processos tão recentes, porque colocar o nome cafés fermentados limitaria essa alquimia, né, que os produtores venham fazer. Então, além dos processos fermentados, é claro, a gente quer deixar aberto aos novos processos que venham surgir além dos fermentados. Não posso te dizer quais seriam esses processos, mas justamente o intuito é esse: incentivar a procurar novos processos de pós-colheita para ressaltar as nuances do café, né? E o Brasil tem toda a capacidade disso, né? Visto a grande parte de pesquisa desenvolvida em todas as frentes. Então, por que não, né? Além dos fermentados, surgir novos processos, não se limitando só aos fermentados, mas outros processos que venham fora, vamos dizer assim, do convencional que já existe, né? Dos naturais e dos cereja descascados. Então, é algo além do convencional que venha surgir no mercado. Não houve preocupação com a palavra fermentado, que em alguns setores tem uma conotação um pouco negativa, de coisa que estragou. Houve essa preocupação ou não? Sim, como historicamente o café fermentado, né, principalmente no ramo das commodities, é algo prejudicial que pode alterar o blend para grandes indústrias, mas o intuito mesmo do concurso é mostrar o bom fermentado. Se ele é realizado seguindo processos e acompanhamento, ele pode ser bom, né, para ressaltar a qualidade desses cafés. Então, a preocupação, além, né, de criar essa categoria, é mostrar bons fermentados, né, incentivar esses processos
e outros que venham a surgir. Muito interessante. Alguma pergunta, comentário sobre o que o Thales disse, que o redor da mesa? Não, eu acho que coincide bem com o que nós estamos falando, é uma novidade, eu acho que nós temos que incentivar, eu acho que nós estamos na pré-história disso que está começando, os pioneiros disso aí apanharam muito, perderam muitos cafés, e agora começam a aparecer cafés bons, e certamente vão aparecer mais e mais novidades, como ele falou, sabe? Eu acho que o céu é o limite disso. Depois, cada um desses, nós vamos ter que testar o grau de torra, o grau de moagem, com diluição com água e com o método de extração. O céu é o limite que eu estou falando. Nós temos a alta costura aí, que faz uma coisa de autor, né, e você gosta ou não gosta, nós vamos ter os cafés. Nós tomamos com qualidade, mas esses vão ser sempre. Vai sair aí 10 sacos, 20 sacos de um padrão, depois de outro, depois, quem sabe, descubra um jeito de fazer isso em quantidade maior, com o mesmo padrão de bebida. Nós estamos engatinhando nisso. Realmente, vamos ver o que vai acontecer, mas certamente vai mudar muito. Eu tenho uma pergunta que não se cala para os 3 apresentadores e com outros. Eu disse antes que eu tive em Uganda, fazendo, junto com a equipe do CQI, o Instituto da Qualidade do Café, desenhando o curso de processamento de robusto. E lá haviam pessoas da Indonésia, Tailândia, Índia, Uganda, estava também ali do lado Burundi, Costa Rica, Guatemala e Brasil. Todo mundo ao redor da mesa. E como parte também do curso, se bebeu os cafés trazidos por ele. E houve um evento que marcou muito as pessoas, porque numa das provas puseram todos os cafés ao redor da mesa e tinham 2 cafés que eram fermentados, que as pessoas havia dúvida se era arábica ou robusto. Então, daí vem a minha pergunta. A primeira, será que a fermentação apaga um pouco das características originais do café? E se é isso, daí eu vou fazer a pergunta do advogado do diabo. Se o robusta é mais barato hoje que o arábica, será que esse mercado de fermentado vai se desenvolver com o robusta às custas do arábica? Eu sei que as perguntas são polêmicas e gostaria de escutar a resposta de vocês. Eu não trouxe a minha bola de cristal. Tudo não trouxe a bola de cristal. Aldir, o que você acha disso? Só fazendo pesquisa. Porque mas o que você acha? Na intuição, eu acho que não. Que não vai pagar? Não. Olha, que você vai ser capaz eu não sei se você conheceu o Imbirê. O Imbirê é um homem Sim. de café robusta. Eu pedi para ele que o dia que ele tiver... O Imbirê foi diretor da Embrapa, pesquisador na área de genética do Incapé. Eu pedi para ele que quando ele tivesse um café robusta de qualidade, para ele mandar para mim. Eu estou esperando até hoje. Vamos ao Mas eu acho que tudo isso, na verdade, pode agregar ao consumo de café mundial. Sim. Expandir o consumo. E não tirar de um para o outro. Deixa eu falar sobre o negócio de preço, olhando. Não, deixa eu só responder essa pergunta, que eu queria escutar a resposta do Thales também. O que você acha, Thales? Bom, eu vejo que o mercado cada vez mais busca cafés diferentes. Então, isso não vejo que retira café do mercado. Vamos descobrir novos sabores, né? É o que o fermentado traz. Novos sabores, novas nuances. E o mercado será atendido de uma forma não retirando robusta, não retirando algum outro tipo de café. Temos demanda para todo tipo de café, né? Então, o Brasil, como grande produtor, ele vai conseguir produzir, o produtor vai conseguir produzir as 3 categorias
natural, o via úmida e o fermentado, e com isso agregar mesmo a própria produção, a receita, e mas não tirando o café do mercado. Posso trazer? Por favor. Posso trazer? Eu não sou cafeicultor. Planto soja e trigo e milho. Fala um pouquinho mais alto que você está mais longe. Eu planto soja e trigo e milho. Fui procurado esses dias por um grupo de 50 proprietários de restaurantes na região de Guarulhos, Zona Leste de São Paulo, localidades que não têm qualquer tradição de cafeicultura. Né? O que eles me pediram? Eles falaram assim, olha, queremos lançar alguns produtos alternativos à prestação de serviço de fornecimento de comida. Um deles é o café. Um deles seria a venda de café. E me pediram uma ideia, sabedores que eu mexi nessa área da agricultura, e falei, olha, eu não conheço. Eu sou um mero plantador de soja, milho e trigo. Mas, enfim, houve uma dificuldade na escolha do café, daquilo que seria um estudo do paladar médio do consumidor. Decidiu-se lá, eu não lembro agora qual qualidade, mas acho que é interessante, lançou-se uma marca, né? Essa marca foi pensada em melhorar a imagem de uma cidade, que, desculpe falar, se alguém tem qualquer parente aqui, uma cidade feia, nem Guarulhos, eu acho pelo menos, né? São 50 pessoas já envolvidas na melhora da cidade, na melhora e na formação de um mercado consumidor de café. E essa semana nós fizemos contato com uma pessoa que tem uma distribuidora de um outro produto que eu acho imprescindível ao nosso mercado consumidor, que é o mercado da boa cachaça. Esse distribuidor de Ribeirão Preto para baixo, para São Paulo, ele tem 169 pontos de vendas de cachaça. Boas cachaças, restaurantes, bares. Nós vamos aprender, quer dizer, vai ser levado o nome de Guarulhos, um lugar não tão feio, que existe não só por causa do aeroporto, né? E vai ser levado o nome de Guarulhos. E fizeram uma marca. Eu ia falar para fazer grupo, então fizeram. Fizeram, já está lançado. Tem que fazer grupo. Eu não sei como é que seria. Essa parte de imagem de cidade. Mas deixa eu só mostrar para o pessoal aqui. Eu acho que a marca é grupo. A marca é grupo e tem um aviãozinho, tudo. Acho que não vai dar para o pessoal ver. Mas eu achei interessante a formação do mercado consumidor. Não, esse negócio de você dar o gosto. O risco é de quem criou os códigos do aeroporto ainda pediu direito pelo café. Precisa tomar cuidado. É isso. Vai ter que pagar royalties. Eu até cheguei a essa. Eu sou advogado de formação, na verdade. Até cheguei mas é para pensar. Eu até cheguei a essa discussão com eles. Falei, escuta, mas aí é um problema. O governo vai vir para cima, tem aviãozinho, a marca. Eu estou pensando em correr atrás e já registrar o Nairobi e o Bogotá. Porque daí já registrar as letras no INPI, porque daí já garante. Fugindo um pouco desse campo do café, eu tive um grande amigo meu que faleceu, que ele tinha uma marca de cachaça chamada Augusta, em homenagem à Rua Augusta. Né? A Skin Cariol tomou essa marca dele, processo no INPE. Né? Uns meses depois eu estive visitando lá um alambique de cachaça, não vou dizer qual alambique, para não ficar mal, mas a pessoa estava fabricando essa cachaça Augusta para exportação somente, escondendo aqui dentro no Brasil existiria já um dono dessa marca. Isso foi um cuidado que eu falei para ele tomar. Olha, você vai desenvolver aí, não sei, 170 pontos, 50 restaurantes. Isso tem um evento multiplicador muito grande. E hoje não existe, né? Até onde eu conheço, na parte de registro de marcas, a questão da anterioridade, né? Quer dizer, eu fui o primeiro a usar a marca, então eu tenho... Não existe mais. Isso depois que venceu? Isso. Ele tá... Agora nós estamos buscando, enquanto advogado, eu vou ajudá-lo a tentar registrar essa marca. Não é difícil. Muito interessante. Mas eu achei bacana, porque assim, ele usou o café para melhorar a imagem de uma cidade. E que não produz café.
Não tem como. Lá não produz nada, lá é terra arrasada, eu diria. Eu conheço bem Guarulhos. Desculpe se alguém é guarulhense aqui, mas ali é terra arrasada, assim, não. Mas achei interessante, quer dizer, são 50 donos de restaurantes que vão espalhar para 170 pontos em várias cidades do interior de São Paulo, Ribeirão para baixo. Agora, falando em marca, como você disse, uma marca exige normalmente uma repetibilidade do produto, que o produto seja consistente. Padrão. E eu queria perguntar exatamente para o Thales, porque uma das críticas, Thales, que se escuta muito com relação ao café fermentado é a falta de padronização dos procedimentos e de ano a ano você não tem uma consistência e o produtor muitas vezes nem sabe o que ele fez depois que ele viu que vendeu o café por pressão. Existe alguma iniciativa nesse sentido da BSCA ou de alguém de padronizar esses processos para que eles sejam, vamos dizer, replicáveis? Certo. Como se trata de um processo novo, né, eu acho que o momento agora não é estabelecer um padrão, é saber até onde nós podemos ir, né, até quais processos pode vir a surgir e quais dentre desses processos o que consiga, né, extrair de melhor dos cafés. Então, para o momento, né, não tem essa padronização, porque nós estamos lidando com algo muito embrionário ainda, né? E que pode vir a ter variáveis e mudanças, porque o café por si só, ele cada ano é diferente, né? Eu aprendi nesses 12 anos, cada ano é fator clima, é fator maturação, então são variáveis que, mesmo com os processos naturais, cereja descascado, o produtor tem que lidar com esse problema. Só que ele consegue lidar melhor porque é algo já que já está mais controlado, que já é algo mais essencial, convencional, né, da sua história no café. Agora, os processos experimentais, eles precisam de ter esse tempo embrionário da pesquisa, entender o que o consumidor está entendendo, está achando desse café e ter esses ajustes. E ao longo dos anos, né, isso já é algo mais futuro, começar a ter algo mais padrão, o que seria um bom café no sistema aeróbico, anaeróbico, qual consumidor vai atender melhor, quais métodos de preparo. Então, é entender todas essas variáveis, além da porteira, né, e esses ajustes acontecer no pós-colheita. Então, a fase agora é de aprendizagem, mas também já começar a promoção e o prestígio desses cafés experimentais fermentados. Eu acho que é interessante o problema de fazer pesquisa. E nesse trabalho que eu falei, que nós vamos apresentar no Congresso de Pesquisa Cafeeira, a prova de expresso, a prova de xícara, foi feita pela equipe nossa. Mas a prova de coador, a prova do padrão Specialty Coffee, foi feita pela equipe do Sindicato do Café de São Paulo. Não foi feito por nós, foi feito por outros. Depois nós fomos avaliar cada uma das metodologias. Então, eu acho que isso que é importante. Você pegar pessoal especializado em cada área. No café fermentado, no café descascado, no café expresso. Cada um tem a sua característica de análise. Então, nessa pesquisa, nós fizemos separado. Nós analisamos o café expresso pela nossa equipe, mas a prova de filtro foi analisada pela equipe de degustadores do Sindicato do Café de São Paulo. Muito interessante. Eu acho que eu gostei muito da comparação que você fez no começo e associar o processo com o tipo de preparo. Agora, essa história de classificação também são coisas que acontecem. Acabou, pensando de novo, o cereja descascado como precedente, é o que acabou acontecendo com o cereja descascado, que os centro-americanos inventaram. O primeiro nome Honey, depois ficou o Black Honey, o Red Honey e o Yellow Honey, de acordo com que você tira mais ou menos oscilagem.
que ele ficava mais escuro no terreno, que não tirava a silagem, ficou o Black Honey, que é mais doce, mais perto do natural. Que você tira a maior parte, virou o Yellow Honey, que é quase um café lavado. Mais perto do café natural, café. que o café com a mucilagem, ele fica mais doce e mais encorpado. Então, quanto mais escuro, ele é mais perto do café natural. Mais perto do café natural. E quanto diferente menos dos mais cafés, claro, ele é dos mais... cafés lavados, que são cafés que não têm corpo. Né? São mais ácidos, mas têm menos corpo. Exatamente. O importante, só ressaltando, o projeto, né, do Cup of Excellence esse ano é um projeto piloto do Brasil, iniciando a categoria de experimentais. Isso será difundido para o mundo, né? Então, bem na parte, seguindo essa pesquisa, nós estamos apresentando esses cafés totalmente numa categoria diferente. Então, é uma mesa totalmente de experimentais. Os degustadores brasileiros estão entendendo esses cafés junto, né, com o Head Judge, entender o que é um café experimental, né? Não estamos comparando na mesma mesa um café experimental com um CD, então são só cafés experimentais. Tem uma outra fase do Cup of Excellence, que é a fase internacional, que são compradores internacionais, juízes internacionais que estarão degustando esses cafés, né, separadamente. Então, todo esse trabalho de entender o que temos de café experimental no Brasil, e isso, consequentemente, ser replicado ao mundo. Mas o Brasil, né, está saindo à frente dessas pesquisas, com a ILE fazendo esses experimentos através do Cup of Excellence e também apresentando toda essa variedade de cafés experimentais durante as feiras, né, que o Brasil participa. Então, sempre temos cafés também experimentais para o público estar degustando e vendo a diferença, né, comparado aos outros processos. Thales, então, de todos os Cup of Excellence no mundo, é o primeiro que tem essa categoria experimental. Exato, é o projeto piloto no Brasil neste ano e que isso está sendo desenvolvido, sendo replicado, sendo estudado aqui no Brasil. Muito interessante que começou aqui, porque o Cup of Excellence, como o Marcelo disse, começou aqui no Brasil também. Pouca gente hoje no mundo sabe disso e vale a pena repetir. Foi um projeto da Organização Internacional do Café, lembra disso, Marcelo? Com dinheiro do Fundo Comum de Produtos Básicos. Foi 1,5 milhão, veio para o Brasil, Papua Nova Guiné e Uganda para melhorar a qualidade. E aqui no Brasil, eles fizeram pesquisa, os outros não deu em nada. Aqui se teve a ideia de usar esse dinheiro para criar um concurso de qualidade. E foi o Cup of Excellence. Que era a maneira de trazer ao Brasil os melhores degustadores de café do mundo para nos ensinar o que é a qualidade que cada mercado gosta. Só falar lá fora, Thales, que nós estamos começando com um experimental e, para quem não sabe, começamos o Cup of Excellence também. Não só a parte de promoção, né, Marcelo? Também a parte de avaliação, né? O procedimento, o processo de avaliação dos cafés teve a participação de pesquisadores brasileiros, né? Não é só a parte de promoção. O Brasil ajudou a desenvolver, né? Teve uma participação, né, gigante na desenvolvimento da análise sensorial dos cafés, né? Do formulário de avaliação. Sim. Eu tenho uma pergunta. Vocês, desses cafés experimentais, vocês têm um limite máximo e mínimo de sacos, de quilos, alguma coisa, para o café entrar nesse concurso? Ou não? Pode ser uma saca, 30 quilos, tem que ter um mínimo de 1.000 quilos, sei lá. Vocês estabeleceram algum padrão para isso? Sim. Independente da categoria, a participação mínima são 3 sacas de 60 quilos e a máxima de 6. Então, são lotes justamente bem reduzidos, né, para se tornar algo especial, premium. Então, são lotes entre 3 a 6 sacas de café. Por favor. Bom, meu nome é José Nantala, eu sou advogado, não sou produtor de café. Eu sou muito interessado no café, eu trabalho com café há bastante tempo auxiliando clientes. Vocês estão escutando? Então, vou sair. Legal. Eu tive numa feira recentemente aqui
não era relacionado ao café, mas eu conversei com uma empresa que faz tratamento de engenharia biológica em sementes, mas ela trabalha mais com soja que com café. Nesses cafés experimentais que o Thales tem falado para a gente, existe também pessoas, produtores que estão investindo nas sementes e no tratamento biológico das sementes com essas novas tecnologias para melhorar a produtividade ou para conseguir uma qualidade diferente no produto final do café, depois para fermentação, para qualquer outro tipo de produção. Existe esse tipo de pesquisa e de iniciativa também, tratamento da semente mesmo, ou seja, na parte da plantação, no início. Bom, isso o Brasil historicamente, né, já realiza esse grande trabalho de desenvolver novas variedades, novas variedades resistentes a pragas, doença, a alta produtividade, a fatores climáticos. Então, historicamente, o Brasil está na vanguarda do desenvolvimento dessas novas variáveis do café, né? Seja por clonagem, seja por qualquer outro tipo de, de, de questão biológica, né? Porque cada variedade do café era adaptada ao seu terroir, ao seu propósito, né? A alta produção, que é, às vezes, produção um pouco menor, mas uma qualidade, né, mais exótica. Então, os concursos, eles vão muito ao encontro dessas pesquisas de desenvolvimento de novas variedades do café, né? Isso, os produtores têm diversificado os seus talhões com variedades diferentes, né? E essas variedades, consequentemente, passam pelos processos pós-colheita e o que cada variedade pode entregar de melhor conforme o processo que qualquer café pode seguir depois de colhido. Então, o fermentado em si, né, o café fermentado, ele não teria essa... Qual variedade faz fermentado? Qualquer variedade, que é um processo novo, está sendo desenvolvido. Então, o que é colhido, né, ele pode seguir tanto experimental quanto natural, e o desenvolvimento, né, isso já vem há anos já no mercado de café, nos produtores, com os institutos, com as fundações, realizando a pesquisa e desenvolvimento de novas espécies e variedades do café. O Instituto Agronômico em Campinas, ele faz esse estudo já há muito tempo. No tempo do Dr. Alcides de Carvalho, ele fazia os cruzamentos genéticos para ter variedades que produzissem algumas características favoráveis. E antes de lançar essa nova variedade, essa nova linhagem, ele pegava um punhadinho e distribuía em várias regiões, para ver como é que ela se comportava, porque às vezes se comportava bem num lugar e não se comportava bem no outro. Então, o lançamento de uma nova linhagem, de uma nova variedade, era baseado num estudo muito grande. E nós tivemos muitas coisas. O próprio Mundo Novo é uma variedade que surgiu aqui no Brasil, da cidade que era chamada Mundo Novo. Hoje chama-se Urupês. Não sei se vocês sabem. Então, foi um cruzamento. E depois, baseado nesse cruzamento espontâneo, ele resolveu retrocruzar até fixar a característica do café Mundo Novo, que é um café que tem qualidade e que tem alta produtividade. Então, essa é uma característica de um pesquisador do agronômico. E hoje, o agronômico faz esses estudos. Por exemplo, ele está falando do arara, foi uma variedade que surgiu lá dentro do Instituto Agronômico. Então, se fazem esses estudos para verificar como é que se comporta. Às vezes, uma variedade vai mais bem numa região do que outra região. Né? O Bourbon mesmo ele varia muito com altitude. Exatamente. E muitos desses cafés depois foram para outros países. Quer dizer, nós ensinamos os outros países, porque eles não tinham nada de pesquisa na relação dessa parte genética. Já que você falou no Bourbon, o Duda falou no Bourbon amarelo, é um caso de uma sinergia com o CD,
que pouca gente entende. Nos países da Colômbia, América Central, não existe bourbon amarelo, é só bourbon vermelho. Porque o bourbon amarelo, ninguém sabe a hora certa de colher, ele não sabe quando ele está maduro. Então, ele era um fracasso no Brasil, ninguém mais plantava bourbon amarelo. Quando veio cereja descascada, porque quem decide se está maduro ou não é a pressão na tela. Então, a máquina passou a decidir, esse é maduro, eu despolto. O bourbon amarelo virou o sucesso que é hoje. Um dos cafés que isso aí que permitiu. E você, quando você fala em bourbon amarelo na América Central, na Colômbia, no Quênia, eles riem porque falam, ninguém consegue fazer qualidade, ninguém sabe quando que o café está maduro. E a tela do descascador de cereja toma essa decisão. Por isso que o bourbon amarelo, depois do cereja descascado, subiu. É um café difícil de você visualmente saber se ele está totalmente maduro ou não. Ainda mais olhando no conjunto, assim, Bom, só uma coisa, por gentileza, só é rapidinho. Pensando como um consumidor normal, ainda vai demorar eu chegar a um lugar e falar assim, a minha preferência é do café Conilon, ou é do Arábica, que nem o vinho. O vinho é assim. Não vai, eu acho que não vai demorar muito. Depende muito de aumentar o número de consumidores, né? Mas eu, por exemplo, nesses cafés, nós assistimos há 20 anos atrás, o movimento dos cafeicultores paranaenses de querer obrigar por lei, se você colocar no rótulo da embalagem, quantos por cento tinha de arábica e quantos por cento tinha de Conilon. Porque você falar que tinha Conilon era uma coisa pejorativa. Agora, hoje, eu já recebo café para provar lá, embalado, pronto, e o produtor, o industrial, põe orgulhosamente grande na embalagem, 100% Conilon. Você sabe o que eu acho Isso é interessante? uma mudança de... Mas a grande maioria dos consumidores não prefere um ou outro, prefere um blend. Não, mas o que ele está perguntando é se não vai chegar nesse ponto. Isso aí, talvez em cafeterias, talvez em café. Mas eu estou alinhado com o Marcelo, o consumidor. Isso foi fruto de um grande consumidor, quando tem pesquisas na Europa dizendo isso. Como que uma marca mantém o consumidor repetindo sempre o mesmo blend? Porque o jeito mais fácil de você perder o consumidor, esse é o consumidor genérico, é mudar. Por isso que, às vezes, a cápsula pode ser uma maneira de introduzir a mudança. Como o Duda disse, pode não ser o melhor café, mas ao invés de comprar um pacote de 250 gramas e fazer na semana inteira, você pode variar. E me disse essa semana um torrador americano, estava aqui no Brasil comprando café, ele falou assim, nós resistimos a fazer a cápsula, o que achamos, só que com a tendência dos famílias menores, casais sem filhos. Ninguém quer comprar mais um pacote de 16 onças e tomar a mesma coisa todo dia. Eu quero variar e a praticidade. Mas, e o fermentado, já para voltar ao nosso tema, traz mais uma coisa nesse universo aí de produtos. Talvez né, sejam coisas incomparáveis, mas eu acho interessante o mercado do vinho, né? O Merlot eu gosto de Merlot e Cabernet, por exemplo. Mas é que o mercado, isso aí são coisas centenárias. Mas isso que eu digo é interessante. Vai levar tempo no arábica. Esses dias eu tomei um vinho da África do Sul, que eu nem sabia que era África do Sul. Eu li o rótulo, falei, como é que cabe tanta coisa aqui? Pimentão, vinho defumado, amendoim, não sei o quê. Imaginação. E tentei, assim, sentir o gosto de cada uma delas e não senti nenhum, assim. Bom, deixa eu só... Eu queria pedir para os palestrantes um comentário final para a gente encerrar, que a hora está avançando. Você já tomou a dianteira, Duda? Você faz. Deixar registrada aí uma provocação, eu passo muito tempo. Nós temos um mercado cativo, o Café Rio. Tá? E eu defendo, você já deve ter ouvido muitos anos atrás, na Câmara Setorial, que a gente faz o trabalho que o Leão Augusta fez, falando até em Leão Augusta, no Grêmio, especial. Nós temos um café que tem um mercado cativo. Nós exportamos por um preço muito bom, que só tem no Brasil. Esse mercado, o pessoal dessas regiões, ia pensar nisso, tá?
pesquisar sobre isso. Porque, na verdade, o Café Rio Nosso é um café que precisasse no clima tropical, numa floresta. Eu não gosto de Café Rio, deixar bem claro isso. Mas eu reconheço que é um mercado que existe e que agora, com o pessoal da Zona da Mata, tudo, com essas novas variedades, escolhendo de um jeito, está começando a ficar raro. Então, de vez em quando, tem um pedido para mim se eu não consigo um Café Rio, porque o comprador precisa do mercado que ele tem lá fora. Né? Então, esse café, os nossos técnicos, nossos pescadores decidiram degustar, sistematizar como é que se produz isso, e nós devíamos ter, sim, inclusive, marketing para isso. O fato é o seguinte, quando estamos falando do fermentado, que um tipo de fermentado que realmente não serve, tem um mercado para isso, que é nosso, brasileiro e respeitado. Tá? Nós devíamos trabalhar em cima disso e sistematizar isso. Nunca, que eu saiba, nunca foi feito isso aí. Né? E o seu ponto, Duda, é muito interessante, porque você esteve na Grécia agora, você foi nas cafeterias na rua, não tem café Rio. Eles estão trabalhando os cafés mesmos que nós estamos acostumados nos outros mercados. E eu tive a mesma experiência na Turquia, que é o outro mercado. Então, o que está acontecendo, o que eu estou sentindo, é que os mercados que são consumidores de Rio, onde a renda está subindo, eles estão migrando para outros países. A Grécia, historicamente, é consumidora de café Rio. Está vendo? Você foi lá e você nem viu. 20 anos atrás, 15 anos, 10 anos atrás, você na Grécia ou na Turquia, o único café que tinha era o café turco Rio. Não tem nada a ver, mas você tem, por exemplo, feijão roxinho e feijão preto. Tem gente que prefere o feijão preto. Mas o ponto do Duda é interessante. O Rio tem não podemos abandonar esse mercado. O Rio apanha de todo mundo. Isso. E depois uma outra coisa interessante. Café muito ácido é desagradável. O colombiano com aquele café lavado, não, muito, depende do desequilíbrio. Depende do consumo. Mas ele é para você, né? Porque tem gente que gosta. Não, exatamente, como o Rio, é como o Rio. O colombiano passou durante 30 anos dizendo que o nosso café é bom porque é ácido. Ele transformou uma acidez excessiva, aquilo numa fruta, em qualquer coisa, desequilibra, transformou numa qualidade, um defeito. Mas isso é o marketing. É o que eu estou falando, nós temos que fazer isso com o Tem que café. fazer E tem muito da torração, né? Se você torra menos, dá mais ácido. Se você torra menos, dá mais. Aldir, considerações finais. Eu agradeço o convite de estar aqui, eu acho que foi um bom papo, uma boa conversa, nós pudemos trocar ideias, nós podemos ver que tem mercado para tudo. Quer dizer, lógico que eu trabalho com café expresso, que tem uma característica diferente, que ele mostra na xícara, né? E com relação aos cafés fermentados. Mas, como eu disse no início, o gosto não se discute, quer dizer, nós temos gosto para tudo. Então, eu acho que o tema que você propôs foi muito interessante e deu margem a essas discussões de hoje aqui de manhã. E acho que aprendemos todos. Eu, pelo menos, aprendi bastante. Quando a gente vai ficando velho, a gente tem dificuldade que não fica difícil aprender. Então, E aparentemente, por enquanto, o fermentado está apontando para ser um mercado de nicho, de pequenos lojas e tudo. Né? Enquanto o cereja rompeu isso, e nós estamos fazendo internacionais. Adicionando ao que você falou, que a gente é difícil aprender, por isso que um pouquinho já aprendeu tudo que precisava aprender. Por isso que fica difícil. Mas a gente fica com essa ideia. Já nessa idade já vi tanta coisa que não tem o que mais ver. Mas essa pergunta que o Duda fez, eu queria fazer para você, Thales, porque eu lembro, vocês lembram, na época do cereja descascado, toda vez que se fazia uma apresentação sobre cereja descascado, alguém levantava a mão e falava, mas quantos sacos tem? Quem já produz? O que você acha hoje, Thales? A pergunta é injusta. E eu achava injusta quando recebia. Qual é o volume que você acha hoje nos concursos, tudo isso? Já é alguma coisa relevante em termos de volume? O concurso, né, ele é no intuito de promover os cafés, né, não é fornecer em alta escala, mas mostrar quais são os perfis, né, que cada categoria atinge. É um volume interessante para um trabalho inicial, né, de promoção nesses mercados, em qualquer categoria que seja. Estamos falando de 3 a 6 sacas, que serão replicadas em várias xícaras e em diversos métodos diferentes, né?
e atingir esse público, né? O intuito é mais promover esses perfis sensoriais no mundo como um todo. Então, o concurso, ele é o início de tudo, né? Ele é o início da promoção do café para depois que a demanda venha para o mercado brasileiro. Muito bom. Acho que cobrimos bem o tema. Queria agradecer os 3 apresentadores, vocês especialmente por terem podido vir até aqui. O Thales, nem que quisesse, não viria, porque ele ficou sabendo de última hora. E obrigado, Thales, pelo também poder ter participado conosco. E queria agradecer aos que vieram aqui presencialmente e todos os que nos acompanharam virtualmente, dizendo que vamos agora pensar, né, Marcelo, a próxima, qual vai ser o tema e o que vamos fazer para envolver a discussão. Eu acho que foi muito interessante. Marcelo, palavras finais. Obrigado a todos por essa importante discussão. São temas muito importantes para todos os produtores do Brasil e para todos os consumidores especiais. Então, vamos seguir adiante com essas discussões. E quem está aqui vai tomar um bom cafezinho da Rural. Então, é um incentivo para os outros virem na próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.